E nós temos ido de forma muito bem sucedida. Tanto é que os americanos seguiram adiante e iniciaram oficialmente, está em todos os jornais, o processo para finalmente designar o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital como organizações narcoterroristas, a despeito da vontade e do lobby do governo Lula. E é impressionante, eu considero impressionante, né? Minha vida realmente é uma aventura, porque a gente vai vivendo na pele determinadas coisas. A gente tenta fazer o certo e vai vivendo na pele determinadas coisas. E a gente entra num tópico sobre o qual eu falo sempre muito aqui no Paulo Figueiredo Show, que é o tal do Deep State, o Estado profundo. Aqueles burocratas não eleitos que sai governo, entra governo, eles estão sempre lá avançando uma agenda que não é a agenda que a população elegeu o governo para trabalhar. Porque eu digo isso porque enquanto nós trabalhávamos nessa direção, algum funcionário do Departamento de Estado dos Estados não alinhado conosco vazou para um governo estrangeiro, no caso o Itamaraty, a notícia de que o governo americano estava dando passos nessa direção. Qual seja a de designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Vejam que bizarro. Um funcionário da administração Trump agindo para sabotar a política da própria administração que o povo elegeu, em conluio com o governo e em defesa de organizações criminosas. Isso é para vocês verem o problema que nós estamos enfrentando. Se você for olhar a quantidade de dinheiro que George Soros e outros colocam em políticas de incentivos a drogas, estudos mostrando traficantes como uma vítima, né, os meninos do Lula, as vítimas, a quantidade de estudos que são financiados pela esquerda global nessa direção é absolutamente avassaladora. Vocês tomariam um susto. Um susto. E há meses que os Estados Unidos vêm dialogando com o governo Lula sobre esse tema. Desde a visita do Ricardo Pita, mas isso se acelerou muito depois da conversa entre Lula e Trump. O Brasil chegou, a pedido do governo americano, a apresentar uma proposta de combate internacional ao crime organizado do Departamento de Estado, que na verdade não combatia nada, né? No máximo ia atrás de sonegador de imposto, nem sonegador de imposto, de não pagador de imposto declarado. E o Departamento de Estado devolveu com uma contraproposta, dizendo, olha, é isso que nós queremos e esse é o prazo para o Brasil responder. O Brasil perdeu o prazo e o governo americano seguiu adiante. Agora vejam, no dia em que soube disso, num domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, passou a desesperadamente procurar. Eu vivi tudo isso, não estou contando que eu li no Globo ou em qualquer lugar. Eu vivi tudo isso. Mauro Vieira, neste domingo, desesperado, procurando o secretário de Estado, Marco Rubio, para impedir que esse assunto fosse adiante. Eu estou falando da pessoa mais importante da diplomacia brasileira, fazendo lobby desesperado para proteger o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Enquanto eu, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Paulo Bilinski e outros, trabalhando para que esses grupos sejam classificados como terroristas, e a gente vai ver o que isso significa, todo o poder da diplomacia brasileira, paga com os seus impostos e os meus impostos, estavam trabalhando como lobistas para traficante brasileiro. Todo o seu poder, Mauro Vieira desesperadamente fazendo uma ligação ao Marco Rubio. O que aconteceu? A ligação aconteceu. E vejam, eu vivi essas coisas, mas se vocês não quiserem acreditar em mim, não acreditem. Não acreditem. Leiam o que dizem os portais de notícia do Brasil. Essa aqui era a capa de ontem do Globo.com. O Globo, não é nem de o Globo.com. O UOL, ninguém pode dizer que são veículos de direita, né? O UOL também traz uma reportagem que mostra que o Mauro Vieira e o governo ficaram, de fato, incomodados com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. Veja o que diz o UOL. A reportagem apurou ainda que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, soube do avanço do tema em Washington, leia-se vazamento, e tem tentado conversar com a sua contraparte, o secretário de Estado, Marco Rubio, desde ontem. O governo Lula se opunha à designação de facções brasileiras como terroristas e afirmou isso ao governo dos Estados Unidos em diferentes ocasiões. Não sou eu que estou dizendo, é o UOL. É uma coisa impressionante. É uma coisa absolutamente impressionante. Na reportagem do Estadão, não sei se está aqui na pauta, eu tinha pedido, mas acho que acabou não vindo para cá, por uma questão de tempo, o Estadão dizia que o governo brasileiro estava extremamente incomodado com a minha atuação com o Eduardo Bolsonaro. O Bananinha, né, KKK, o Bananinha, KKK, estava lutando contra os maiores cartéis de drogas do mundo e certamente os maiores do Brasil. Enquanto o Mauro Vieira e o governo Lula fazendo lobby para criminoso. Olha, ache um amor na sua vida. Por domingo à tarde, ligação desesperada. Ache um amor na sua vida que te defenda com a mesma paixão com a qual o governo Lula defende o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Ache. Eu não sei se... Eu sei que a Natália me ama, tô até com caneca com ela aqui, coraçãozinho. Mas eu não sei se ela me ama tanto quanto o Lula ama o PCC e o comando vermelho. É coisa de maluco. É coisa de maluco. E eu digo porque não é sequer algo que tenha consequências eleitorais. Não é assim, estamos fazendo isso porque dá voto. Vejam, quem é o presidente mais popular do mundo hoje? O presidente mais popular do mundo é o Bukele, que estava, inclusive, no Escudo das Américas. Bukele foi eleito, basicamente, com a pauta de segurança pública.
Eu mostrei aqui as pesquisas mostram que essa é a preocupação número 1 do brasileiro, ou número 2. É a maior preocupação para muitos brasileiros. É um negócio tão impressionante que até a Globo News percebeu que essa pauta é uma tragédia para o governo Lula. Veja comigo o que eles disseram sobre isso. Vou botar mais um vídeo da Globo News, bota aí. Paulo Figueiredo já publicou dizendo que ele e Eduardo Bolsonaro que trabalharam para isso, estão trabalhando para isso e vão... Peraí. Então isso, o próprio Paulo Figueiredo já publicou dizendo que ele e Eduardo Bolsonaro que trabalharam para isso, estão trabalhando para isso e vão ter êxito, e o governo está contra, defendendo o CV e PCC. Aos olhos do eleitor tem que ver como é que vai ser entendido. Mas é muito isso. diferente da articulação que eles fizeram pelo tarifaço. Total. Esse é um tarifaço que o eleitorado pode entender como favorável. Então assim, na minha visão, é a primeira ou interferência ou medida de impacto na eleição de 26. Então, para mim é isso. E onde, quer dizer, se o governo vai querer se contrapor isso nesse debate, entrar nesse debate também já politizado, teria que ser nessa linha. Depois de uma fracassada tentativa de garantir um tarifaço para o Brasil, que foi debelada e tudo mais, a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta a carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas eu acho que essa... Atropele instituições, presta atenção nisso. Não, volta aqui. Mas eu acho que a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta a carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas eu acho que essa o eleitorado vai entender nada. Essa que está defendendo lá no a tentativa de garantir um tarifaço para o Brasil, que foi debelada e tudo mais, a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro volta a carga para tentar mais uma vez fazer com que uma interferência externa atropele instituições. Mas eu preciso organizar aqui a suruba. Fazer uma intervenção. A Andréa Sadi e o Otávio Guedes sabem muito bem que Eduardo Bolsonaro e eu não fizemos lobby nenhum pelo tarifaço. É o cacete. Eu, inclusive, ontem procurei a Andréa Sadi e ela reconheceu o erro e disse que ia corrigir hoje no ar. Eu espero que faça. Ainda não vi. Se fez, por favor, mandem para mim. Tá? Esse terceiro cara, esse animal, eu não conheço. Mas é absolutamente assustador que ele se refira ao Comando Vermelho e ao PCC como instituições. Eu não sei instituições lá no Projac, onde todo mundo adora cheirar a carreira. Agora, para o povo brasileiro que vive oprimido, o PCC e o Comando Vermelho não são instituições. Eu não sei se é um ato falho freudiano, pode ser só burrice, que é algo muito comum na redação da Globo News, mas que é esquisitíssimo ver um jornalista falando, se referindo dessa forma. Ah, isso é.